Meus queridos irmãos, é bom demais estarmos juntos para glorificar o nome de Deus. Aqui nós estamos porque fomos alcançados pela mensagem da palavra de Deus, fomos lavados pelo sangue de Jesus, e antes perdido, hoje salvo. O nosso desejo é proclamar a mensagem que salva as vidas, que dá a perspectiva de eternidade, e aqui nós estamos. Eu quero dizer para você que está em casa, que Deus possa estar abençoando a sua vida, você ouvindo cada mensagem, possa ter crescimento espiritual, você que ainda não teve uma experiência com Jesus, possa, mediante a cada palavra que vai estar ouvindo, a cada letra que vai estar sendo cantada, possa falar o seu coração nesta noite, e pedir a todos os queridos irmãos que têm acesso ao canal da igreja, que possa estar compartilhando, para que mais pessoas possam ter o privilégio de estar participando conosco do culto da nossa igreja. Nós vamos nesse momento estar orando, gratidão a Deus pela salvação. Depois vamos estar cantando o hino de número 462, eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, e me estendeu a mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Vamos agradecer por isso. Antes eu era perdido, hoje sou salvo, e o nosso desejo como igreja é compartilhar essa mensagem para as pessoas. Vamos colocar nesse momento a nossa vida no altar do Senhor, em gratidão ao nosso Deus. Deus amado, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de estar na casa do Senhor. Cada irmão que aqui está, cada amigo ou irmão que está em casa e participando do culto conosco, o Senhor possa estar abençoando, o Senhor possa estar sustentando a igreja, o Senhor possa, ó Deus, estar nos conduzindo neste tempo de pandemia, e que possamos cada vez mais estar colocando a nossa vida no altar do Senhor, considerando que a mensagem do Senhor nos alcançou, e o nosso desejo que através do nosso testemunho, esta mensagem venha alcançar outras pessoas. Nós pedimos em nome de Jesus, amém. Cantemos 462 do Inário para o Culto Cristão. Boa noite, meus irmãos. Vou pedir os irmãos que puderem para se colocar de pé, os que não puderem podem continuar sentados. Isto, cantando com alegria, louvando, exaltando o nome do nosso Deus. Achava sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, e me estendeu a mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, amor me transformou por seu poder e seu querer. Cristo, meu Salvador, me libertou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, e a mensagem transmitir aos que perdidos são. Vou ao meu Senhor servir com gratidão. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou por seu poder e seu querer.
poder afirmar aquilo que Deus fez com cada um de nós. E mediante o que Deus fez por nós, nós precisamos viver esse conteúdo para que outras pessoas venham ter o privilégio de receber Jesus como Senhor e Salvador da vida. Vamos falar o nosso tema: viva o poder de transformar. Vamos juntos? Viva o poder de transformar. E a nossa divisa está no que Paulo escreveu a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 1, verso 7, que nos diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos juntos? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E que o Espírito Santo de Deus na nossa vida possa nos motivar a cada dia para testemunhar acerca de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da vida. O mundo precisa conhecer Jesus através da minha vida. O mundo precisa conhecer Jesus através da vida de cada irmão que aqui está. Nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, precisamos viver de maneira tal para que o mundo, para que o Parque São Mateus conheça o caminho do céu, que é Jesus Cristo, o único caminho que nos conduz à glória celestial. Certa vez Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E nós precisamos de viver essa realidade para que as pessoas venham desejar ter Jesus como Senhor e Salvador da vida. Vamos continuar louvando. Os nossos irmãos da ministração de cânticos estarão aqui na frente. O irmão Anderson estará dando um preâmbulo da parte de ministração de cânticos, e vamos continuar louvando e exaltando o nome de Deus, porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, e por isso nós precisamos estar colocando cada vez mais a nossa vida no altar do Senhor e fazendo a vontade de Deus. Boa noite, queridos irmãos. Já demos início, ao culto. Quero desejar que todos sejam bem-vindos, sejam abençoados pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Quero fazer breves comunicados, incentivar os irmãos e dar início ao momento de louvor e de adoração. Hoje está friozinho, está chuvoso, bastante gente ficou em casa, guardado, mas a gente tem estimulado aos irmãos e aqueles que podem estar aqui a estar junto, para que a gente possa e consiga se aquecer. O pessoal que vai assistir o vídeo, hoje nós não estaremos transmitindo, não estamos transmitindo ao vivo, mas estará sendo postado. Você que nos assiste e que dentro das possibilidades tem condições de estar conosco, faça. Nós ainda temos alguns lugares disponíveis, tomando todas as precauções, com afastamento, disponibilização de álcool. Então, se você pode estar conosco, nós pedimos para que você venha, retorne à casa, retorne ao convívio dos irmãos e seja abençoado em nome de Jesus. E pedimos aos irmãos que fazem parte do Instagram da igreja, do YouTube, que estejam nos ajudando. A Dani está fazendo um trabalho de divulgação, postando algumas coisas, alguns conteúdos, para que a gente consiga utilizar esse meio tão importante hoje. E a gente utiliza diversas vezes a internet para um monte de coisa. E a gente precisa ter a consciência de que isso é mais um instrumento nas mãos do Senhor que nós podemos utilizar de forma muito sábia. Nós podemos utilizar os recursos da mídia, recursos de internet, para divulgar não somente o trabalho que essa igreja está fazendo, o trabalho que nós confiamos, que é uma igreja bíblica, para que as demais pessoas conheçam. Os irmãos, é evolução. A gente é um ser que está em constante evolução. Deus nos dotou
de inteligência, de sabedoria, e as coisas vêm evoluindo, e a gente entende que usando com sabedoria não há nenhum problema. Uma boa dose de equilíbrio, né? Uma teologia equilibrada vai trazer para a gente vida saudável. Então a gente pode e deve fazer. E por que eu estou fazendo esse apelo para vocês, irmão? Porque a gente é tendencioso a olhar todos os conteúdos de outras igrejas. A gente assiste vídeo de outra igreja, a gente adora, gosta dos pastores de outra igreja, os irmãos de outra igreja, tudo da outra igreja é melhor, menos a nossa. E a gente precisa valorizar mais a nossa igreja local. A gente estava falando de crescimento hoje pela manhã, e eu comecei a visualizar quando o pastor falou da galeria, e o entendimento é que para essa galeria ter sentido e que a nossa igreja física cresça, é necessário que haja o aumento do número de pessoas. E para que tenhamos mais pessoas, é necessário que o evangelho seja pregado. É necessário que a gente saia e anuncie. Então a gente tem a possibilidade tanto de sair, de anunciar, quanto hoje de usar, de se valer desse recurso importante que é o meio de comunicação. Nós temos nossas falhas, a gente sabe, temos que melhorar em alguns conteúdos, mas Deus vai dando misericórdia e graça, e vai ser muito bom e muito produtivo para nós quando nós chegarmos lá na frente e ver que está tudo bacana. Poxa, a mídia melhorou, a câmera melhorou, o som melhorou, tudo melhorou. Mas nós estávamos juntos quando o negócio estava lá, meio que capelinha ainda. E é assim que tem que ser. Porque não adianta a gente chegar só no bom e dizer assim, opa, a minha igreja é top, mas você não participou do momento que você tinha que participar, que era um momento de crescimento, era um momento que você poderia ter aproveitado esse tempo para trocar, para aprender, para crescer, para estar em comunhão. E isso é fundamental. Todo crescimento se envolve naquilo que nós chamamos de relacionamento. Nós falamos o texto mais cedo lá de Neemias, que foram colocados as famílias na frente das casas, utilizaram-se as famílias, os jovens. A Bíblia nos ensina relacionamento. E é uma ótima oportunidade para a gente crescer. É uma ótima oportunidade para a gente se relacionar, conhecer as pessoas, não somente as qualidades, mas também os defeitos. A Bíblia diz que nós temos que suportar uns aos outros em amor. Nós somos falhos e nós precisamos nos amar mesmo com as nossas falhas. Amém? Então, nos ajude, divulgue, compartilha, curta. Não é para nós, não é para o ser humano, não tem ninguém aqui querendo aparecer. É para Deus, é para o Senhor. Então nós estamos pedindo essa ajuda. Temos 2 bandejinhas ali, né, minha irmã? Ainda de salgado. Vamos ver se a gente consegue finalizar essa bandeja de salgado ali. A irmã está levantando um recurso para doar para as missões, e a gente vai estar vendo se a gente consegue pela manhã. Conseguimos, a galerinha pegou bastante lá, conseguiu vender bastante. Está restando 2, se a gente conseguir levar, a gente já arremata e já leva. Um outro comunicado é que a nossa EBD de manhã vai retornar com a separação das classes, né? Nosso irmão Jader, já com o pessoal ali dos professores, já decidiram que a classe dos jovens vai estar separada. A gente vai estar ministrando lá, iniciando 9 horas da manhã, e a classe dos adultos, os demais, vão estar se reunindo aqui em cima com o Jader e os outros professores, beleza? Então os jovens semana que vem já vão descer, e o pessoal que chegar já vai estar aqui em cima. Se não estiver esquecendo de nada, vamos para o texto de Atos, capítulo 17, verso 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, de verso 28. A irmã Miriam também doou um livro mais cedo para a nossa biblioteca. Estamos, né, começando a montar, já tem alguns livros. Daqui a um tempo os irmãos vão poder se valer de recursos, de livros aqui também. A biblioteca que a gente está pensando em montar ali, muito valioso, conhecimento, discernimento. A gente vai poder crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Capítulo 17, verso 18. Capítulo 17, verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Há uma afirmação
do Senhor aqui para nós. Quando o apóstolo Paulo está ali diante daquela situação, ele se vale de um texto utilizado pelos próprios poetas da sua época para conseguir dialogar com algumas pessoas, alguns filósofos daquele momento. Mas Paulo faz uma afirmação contundente para nós, e isso envolve a nossa dependência e a nossa total dependência do Senhor. Ele diz: nele, não é em nós, não é em mim, não é numa figura que está aqui na frente, é nele, é no Senhor. O apóstolo Paulo tem bastante discernimento disso, e ele aponta para isso. Ele diz: nele, no Criador, no Deus Todo-Poderoso, nós vivemos. Isso é dependência, isso é ter discernimento de nós mesmos e de saber que nós somos totalmente dependentes do Senhor, que nós somos falhos, que nós somos frágeis, que nós choramos, que nós nos lamentamos e que nós erramos. Por isso há necessidade de nos movermos, de estarmos nele, de vivermos nele. É uma vida de completa dependência. A vida do cristão é uma completude. Nós devemos entregar as nossas vidas para o Senhor completamente. Não existe metade, não existe meio termo e nem existe muro. Ele quer que nós vivamos nele completamente. E depois ele diz: porque nele vivemos, mas também nos movemos. Ou seja, tudo que nós viemos a fazer, ou tudo que nós fazemos hoje, no tempo presente da nossa vida, temos que ter a plena convicção de que é nele. Quer coma, quer beba, ou faça qualquer outra coisa, é o apóstolo Paulo declarando também: fazei para a glória de Deus. Se movimente, mas faça isso para a glória de Deus. Busque trabalho, mas para a glória de Deus. Deseje, almeje a faculdade, mas faça isso pensando na glória de Deus. E ele completa: nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa é a razão, porque sem Deus não existe razão para nós. Se não me engano, o próprio apóstolo Paulo fala que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha a mentalidade desse homem, de entender que se vivemos é nele, se nos movemos é nele e se existimos é nele. Então vamos louvar a Deus, vamos glorificar o santo nome do Senhor, e esse é um momento de reflexão das nossas vidas. Aproveite o louvor, aproveite os cânticos, faça uma reflexão, faça uma avaliação. Estamos vivendo nele? Estamos nos movendo nele? Será que temos esse discernimento de que existimos nele e de que fora dele a nossa vida não tem sentido? Amém? Amém. Vamos louvar com os nossos cânticos. Vou pedir aos irmãos mais uma vez para se colocar de pé. Vamos cantar, irmão, com alegria, conseguindo. A gente tem que ter consciência daquilo que a gente está cantando. Então vamos ter a consciência que não é para qualquer pessoa e é para o Senhor Jesus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer
glória, Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, diz a palavra do Senhor, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, ao quais repousaram sobre cada um deles. E diz a palavra do Senhor, que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos outrora nos encher e nos manter cheios do Espírito Santo. Santo é o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, Senhor. Venha a nós o reino do Senhor, um reino de glória, um reino de santidade, um reino de bondade, e que possamos viver o reino do Senhor aqui nessa terra, cumprindo o teu bom propósito e a tua vontade. Indo, anunciando, proclamando o reino do Senhor a todas as criaturas, aonde quer que a gente vá, que nós, Senhor, sejamos um sinal do Senhor nessa terra, um reflexo do Senhor na nossa comunidade. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, para que nos ajude, Senhor, a sermos cheios, nos mantermos cheios, preservarmos, Senhor, ser cheios do Espírito Santo, manter as nossas lamparinas acesas, sermos como as virgens prudentes que adoram o Senhor em espírito e em verdade, e aguardam ansiosamente pelo retorno do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, dai-nos o alimento necessário, dai-nos o alimento necessário, Pai nosso. Precisamos de Ti, Pai, ansiamos pelo Senhor. Quero orar, Pai, pedir ao Senhor e suplicar por este momento de graça e de bondade e de misericórdia, a qual a sua igreja declara diante do Senhor a bondade e a fidelidade. Fazemos isso, Senhor, não por culpa, muito menos por medo e jamais por ganância, mas entendemos que a vida da igreja depende do sustento dos irmãos. Por isso, Senhor, segundo aquilo que o Senhor mesmo propõe nos corações dos seus servos, que o Senhor possa abençoá-los. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que se mantêm nessa vida de contribuição ao Senhor, que entenderam que nós somos a comunidade do Cristo ressurreto, que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e dos fariseus. Esse é um momento de declaração, de amor, de fidelidade. Peço também, Senhor, pela vida daqueles que não podem contribuir. Oro pela vida daqueles que estão desempregados aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. Oro, Senhor, pela vida daqueles que estão desempregados pelo Brasil afora, Senhor. Nesse momento tão difícil, para que a Tua mão bondosa se estenda sobre suas vidas, Senhor. Então, quanto logo essa situação passe, o Senhor se mostre a eles, se mostre que o Senhor tem sido fiel, que o Senhor é fiel e que o Senhor continuará fiel, porque o Senhor não muda. Então, que abençoe, Pai, nos abençoe, abençoe todas as contribuições que chegarão ao Teu trono nessa noite, e que o Senhor receba de bom grado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos declarar quem é o digno da nossa vida, quem é o digno da nossa canção, digno do nosso louvor. Vamos construir a nossa vida em Cristo, entregar nossas vidas a Jesus, até mesmo a nossa vida financeira, nossa vida, toda a nossa vida, entregar na mão de Cristo. O louvor que diz, vamos construir, é o que vamos entoar agora. Vamos afirmar nossa casa na rocha que é Jesus Cristo.
Mais uma vez. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Os irmãos podem tomar seu assento. Convido os irmãos que abram suas Bíblias, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, vamos ler os versos 18 a 23 para a nossa reflexão desta noite. Pela manhã nós trouxemos aqui para os irmãos uma palavra do nosso diretor executivo de missões mundiais, pastor João Marcos, baseado na divisa de 2 Timóteo 1:7, quando o texto da palavra de Deus nos mostra que cada um de nós que teve uma experiência com Jesus tem o espírito de poder, tem o espírito de amor e de equilíbrio. É mediante a esse espírito em nós que a gente desenvolve a obra da pregação da palavra de Deus. É através da presença de Deus na nossa vida que a gente testemunha. Por isso que o tema da nossa Junta de Missões Mundiais é Viva o Poder que Transforma. O poder de Deus transforma a vida das pessoas e faz com que uma pessoa simples torne-se alguém especial nas mãos de Deus. É isso que Deus faz com cada um de nós. A gente vai ver o que Ele fez, o que Jesus fez no tempo do ápice da revelação de Deus. Quando Jesus esteve aqui a este mundo, Ele poderia, de início, chamar aqueles que eram preparados, mas inicialmente, Ele, começando o seu ministério, Ele foi chamando aqueles que era considerado pela sociedade como pessoas despreparadas, como pessoas indoutas. No entanto, foram os primeiros alunos de Jesus. Estiveram no seminário com Jesus durante 3 anos e depois deram continuidade. Jesus foi para o céu e eles deram continuidade ao trabalho, à missão que Jesus deixou para ele. E nesta noite, meus irmãos, eu quero que cada um de nós tenha a consciência que uma vez que você foi lavado pelo sangue de Jesus, uma vez que você recebeu o Espírito Santo de Deus, você passa a ser alguém que pode ser usado de forma extraordinária nas mãos de Deus, dentro da sua casa, dentro da escola onde você estuda, dentro do ambiente em que você trabalha. Deus quer usar cada um de nós. Deus quer que a nossa vida de testemunho seja algo visível, algo perceptível, algo que as pessoas venham ver, venham olhar, venham sentir, venham perceber e venham desejar a presença de Deus na sua vida. Meu desejo e minha oração, meus queridos irmãos, é que ao final desta reflexão, cada um de nós se coloque realmente como um instrumento nas mãos de Deus. Deus pode usar a vida de cada um de nós. Às vezes, nós pensamos que Deus só usa aqueles que estão preparados, aqueles que estudaram muito. Deus começa com alguém que não tem nenhum conhecimento, e Deus vai trabalhando na vida da pessoa, e a pessoa vai então descobrindo
no relacionamento com Deus. Aqui no caso do texto que vamos ler, no relacionamento que tiveram com Jesus. Aprenderam de Jesus, perceberam que poderiam ser instrumento nas mãos de Deus. E foram, e essa mensagem foi pregada naquele tempo, e essa mensagem chegou até nós, essa mensagem passou alcançando o mundo inteiro. Vamos ler Mateus 4, 18 a 23, e anotei aqui como possível tema, os irmãos podem pensar outros se desejarem. Jesus convoca pessoas simples, homens simples, para serem promotores do seu reino. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Querido Deus, continue falando aos nossos corações, desde o início do culto, Pai, através de tudo que foi feito, cada texto lido e compartilhado, cada letra cantada, sem dúvida nenhuma, Pai, passou uma mensagem do Senhor, e que essa mensagem possa estar nos motivando a continuar desenvolvendo a obra do Senhor, e peço ao Senhor, continue falando aos nossos corações. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Deus pode usar você de forma extraordinária. Jesus escolheu 12 homens que logo se tornaram seus alunos, seus discípulos. A maioria desses homens era pescador. Provavelmente, se alguém fosse fazer um julgamento das escolhas de Jesus, iria dizer: que é isso, Jesus? Escolher alguém que pesca peixe, porque foi isso que Jesus disse para eles. Deixariam de serem pescadores de peixe para serem pescadores de homens. Eram homens simples, pessoas que não tinham um preparo dos mais elevados, mas foram esses homens que Jesus capacitou. Jesus capacitou aqueles homens. Meus queridos irmãos, é necessário que entendamos que quando Deus chama, Ele capacita. Cada um de nós pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus, não pela capacidade pessoal, não porque a gente é bom de Bíblia, mas porque a gente foi lavado pelo sangue de Jesus. E obviamente quando a gente é lavado pelo sangue de Jesus, a gente quer crescimento, e o crescimento espiritual se dá pela palavra, e mediante o conhecimento da palavra, então, a gente consegue testemunhar desta palavra para as pessoas. Jesus capacitou aqueles homens, Jesus capacita cada um de nós. Às vezes, meus irmãos, a gente não tem guardado assim, muitos textos, e às vezes a gente fica preocupado quando a gente vai em algum lugar e precisa citar um texto. Cita aquele texto que você sabe. Pode até não encaixar muito bem naquele momento, mas é palavra de Deus, meus irmãos. A Bíblia diz que o ouvir a palavra de Deus faz mudar a vida, faz brotar no coração a fé.
Já ouviram alguém dizer assim? Ah, pastor, mas eu vou, eu visito, mas eu não sei o que falar, eu não sei o que ler. Lê a Bíblia, abra o texto bíblico, abra o Salmo 23, que é conhecido, abra o Salmo 100, que é conhecido, abra um texto bíblico, aquele que você entendeu que é melhor para aquele momento, abra e leia a palavra de Deus. Não sabe falar nada do texto, leia a palavra de Deus. A Bíblia não diz que a fé vem pelo ouvir aquilo que você fala de si, mas da palavra dele. É a palavra de Deus que muda a vida das pessoas. Deus nos capacita na nossa vida, no dia a dia, através da sua palavra. É necessário que conheçamos, é necessário que nos aprofundemos. No entanto, cada um que foi lavado pelo sangue de Jesus, recebe, dado por Deus, a sua presença, o Espírito Santo de Deus. E através da presença de Deus na vida, você é capacitado. O poder de Deus passa a fazer com que você seja diferente. O poder de Deus faz com que, como estudamos pela manhã, refletimos nesta manhã, faz com que você tenha amor pelas almas perdidas. O poder de Deus faz com que você seja um instrumento nas mãos dele, e na oportunidade que você tem para falar, o próprio Espírito Santo de Deus vai te conduzir. E se você falar a palavra de Deus, o próprio Espírito vai fazer com que a pessoa entenda aquela mensagem, vai fazer com que a pessoa aplique aquela mensagem na sua vida. Certa vez ouvi de um dos meus professores, estava à porta, cumprimentando os irmãos, e um determinado irmão chegou perto dele, assim, pertinho, disse: pastor, que boa mensagem desta noite, o senhor falou profundamente ao meu coração. Aí aquele pastor curioso, o que foi mesmo que eu falei para o irmão? Aí ele falou alguma coisa, que o pastor teria falado para ele, e o pastor comentou: não foi isso que eu falei, não foi isso que eu falei naquele dia, o assunto não foi aquele assunto que o irmão entendeu, mas o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, e ele entendeu de acordo com a sua necessidade, aquilo que ele precisava ouvir. Eu creio, meus irmãos, que Deus é poderoso de falar para você, diferente até mesmo aquilo que eu estou falando aqui. Deus falou para aquele homem alguma coisa que o pastor não tinha falado, ou o pastor falou algo que ele entendeu exatamente conforme a sua necessidade. Ele saiu dali abençoado, ele saiu dali maravilhado pela mensagem que ouviu da parte de Deus. Verdade é, meus queridos irmãos, que Deus pode e deseja usar cada um de nós que aqui está. Deus deseja que cada um de nós viva o poder que transforma as pessoas. É necessário que o conteúdo da palavra de Deus seja uma realidade na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Quando a gente ouve acerca da palavra de Deus, e quando esta mensagem fala profundamente ao meu coração e muda as minhas atitudes, ela fez efeito. Mas muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, a gente entende a palavra de Deus, a gente até comenta com as pessoas sobre a palavra ouvida, mas não faz efeito nenhum. Se não faz nenhum efeito, se não provoca nenhuma mudança, que valeu da palavra? A palavra de Deus, para ser eficaz na nossa vida, não basta apenas ouvir a palavra, é necessário que esta palavra mude a minha maneira de ser. Não adianta, meus irmãos, eu estudar na Bíblia, guardar textos bíblicos, ter experiência com a palavra de Deus, mas esse conhecimento ficar apenas guardado para mim. O conhecimento da palavra de Deus não é para ser guardado para mim. O conhecimento da palavra de Deus é para ser explanado. As pessoas precisam ouvir, para que elas venham serem alcançadas,
para que elas possam ter o privilégio de ser uma ferramenta nas mãos de Deus também, porque Deus levanta discípulos, capacita discípulos, esses discípulos, por sua vez, continuam compartilhando esta mensagem, e a eficácia da palavra de Deus, ela está exatamente nesse trabalho de fazer discípulo. Cada crente precisa entender que precisa ser discípulo nas mãos de Deus. Cada crente precisa entender que o seu conhecimento, as suas vindas ao templo, os seus momentos de reflexão da palavra de Deus, é para que as pessoas venham ver e ouvir através dela. É mais interessante, irmãos, é bem interessante, quando a palavra de Deus, ela faz realmente mudança na nossa vida, e as pessoas percebem. É interessante quando a gente não precisa falar que é cristão, que pertence a Cristo, mas quando a gente vive, e as pessoas então olham e desejam, e faz comentários, porque, irmãos, por mais imperfeito que sejamos, a vida de alguém que foi alcançado por Deus precisa ter diferença. Não vale muita coisa quando a gente aprende e não aplica na vida. É necessário que estejamos aprendendo, vivendo, para que as pessoas conheçam a Jesus como Senhor e Salvador da vida. Eu quero fazer 3 destaques desse texto lido, e o primeiro deles está no versículo 19, quando o texto nos diz que eles obedeceram o convite de Jesus, homens chamados para uma missão especial, e uma vez chamados, eles obedeceram. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Missão especial. Os discípulos de Jesus aqui neste mundo são chamados para serem basicamente ganhadores de almas. Alguém certa vez afirmou que o discípulo, cada um de nós que teve uma experiência com Jesus, é um missionário por excelência. Cada um de nós precisa ser um missionário por excelência. Cada um de nós precisa ser um dos agentes que proclama, que promove a divulgação da palavra de Deus. Jesus o capacita para isso. O Deus que chama discípulos também será o que providenciará a capacitação para o serviço. O Evangelho, o evangelista Mateus expõe aqui a experiência entre Jesus e esses referidos pescadores, o processo de chamada, o atendimento por parte deles e a capacitação. Homens simplesmente, homens a quem ele diz, sigam-me. Eles obedecem. Parece coisa de maluco, né? Jesus andando assim na beira do mar na Galileia, aí vê ali pessoas trabalhando, e diz para eles, sigam-me, eu posso fazer de vocês pescadores de homens. Poderia haver um questionamento, como assim? Eu sou pescador de peixe, eu entro no mar para pescar, e é o meio de sobrevivência, a minha família, ela tem o sustento através do meu trabalho, mas não houve questionamentos. Sigam-me, simplesmente seguiram a Jesus. Se o Senhor apresenta a simples homens os grandes e tremendos mistérios do reino dos céus, e quer que esses estejam anunciando a outros homens, é porque esse reino, mesmo sendo uma sublime novidade, está dentro da percepção do homem. Se Deus manda
o homem compartilhar essa mensagem, por mais difícil que seja esse homem, esse alvo, ele vai entender. Ele pode até deixar para depois, ele pode até dizer não, mas se ele começar a ouvir, vai chegar um momento que não vai ter jeito. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai incomodar de tal maneira que ele vai se render à graça maravilhosa de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos de ouvir o convite de Jesus. É necessário, meus irmãos, que venhamos, mesmo em meio aos nossos afazeres, não deixar de seguir a Jesus, porque muitas vezes, meus irmãos, nós falamos que somos envolvidos com a obra do Senhor, e Deus nos abençoa, Deus nos dá meios e oportunidades para que a gente divulgue acerca da palavra dEle, e a gente fica deixando passar as oportunidades. Deus nos dá um momento para a gente estar orando com alguém, a gente deixa passar aquela oportunidade. Deus nos dá um momento para a gente compartilhar aquele texto que foi aprendido. Para que eu aprendi? Para aplicar na minha vida e compartilhar. E muitas vezes o momento encaixa exatamente com aquilo que você já sabe, mas a gente deixa passar. É estar dizendo não para Jesus. Jesus tem chamado a muitos, porque Ele deseja que todos sejam salvos. Jesus tem nos convocado, e muitas vezes a gente não tem a disposição que aqueles homens ali na beira do mar da Galileia, fazendo o seu trabalho do dia a dia, o seu ganha-pão, dissessem para Jesus, ou não falasse nada, e simplesmente fosse acompanhando o Senhor Jesus. Jesus quer muito mais do que palavras, atitude. E a gente pode declarar para Jesus que a gente está o tendo como nosso alvo, quando a gente, através da mudança que a gente teve, a gente aproveita todas as oportunidades. Eu e você podemos ser ganhadores de almas, fazendo discípulos através do relacionamento discipulador. Como já falei, a sequência é esta: discípulo faz discípulo. Quando alguém é alcançado pela palavra de Deus, o seu desejo é contar para alguém. O seu desejo é levar alguém aos pés de Jesus. Não sei se os irmãos já ouviram, a gente já teve aqui em nossa igreja a Operação André. André, quando ouviu falar de Jesus, ele foi correndo contar para Simão Pedro quem ali estava. Meus irmãos, quando a gente tem uma experiência com Jesus, quando a gente tem conhecimento acerca de Jesus, o desejo, pelo fato de ter sido alcançado, é levar alguém aos pés de Jesus. Esse é o verdadeiro discípulo. O discípulo de Jesus, ele aproveita as suas oportunidades para desenvolver o seu trabalho de missionário por excelência. Deus quer que você seja usado por Ele. Deus quer que você atenda o chamado dEle. Será que a gente estaria pronto para desenvolver realmente a obra do Senhor, aproveitando cada oportunidade que Deus nos dá para poder compartilhar acerca daquilo que nós cremos? Tem hora, meus irmãos, que a gente fica em dúvida se realmente todo mundo crê naquilo que diz crer,
Porque se eu creio realmente em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, se eu me proponho a estar ouvindo e aprendendo e aplicando na minha vida a mensagem da palavra de Deus, eu preciso, considerando o que creio, eu preciso ser usado por Deus. Deus deseja usar cada um de nós. Ele poderia, como a gente já falou aqui, usar outros meios, mas Deus usou homens imperfeitos. Deus usou homens indoutos. Deus usa homens e prepara e capacita para que sejam seus missionários. E quando alguém realmente se propõe a desenvolver a obra do Senhor, não é um missionário qualquer, não é uma propaganda qualquer que está fazendo, mas é a propaganda do reino dos céus, da eternidade que só a palavra de Deus tem, só a igreja de Deus tem. Meus irmãos, nós vivemos o tempo da rapidez da informação e nós temos a melhor informação e muitas vezes nós deixamos para depois. Quantas pessoas da nossa casa, da nossa família, que ouviu acerca de Jesus através de nós. Uma grande oportunidade quando alguém da nossa família está doente. A gente pode ir à sua casa e oferecer, orar por ela. É um momento assim, bem receptivo. Quem está enfermo fica receptivo, e principalmente o que diz respeito à palavra de Deus. Eu duvido se você chegar para alguém e dizer, eu quero orar por você, posso? A não ser que seja do diabo mesmo. Mas se for alguém alvo de Deus, ele vai dizer, pode orar. Não já orou em casa, não? Eu orei por você. Normalmente é assim que a gente faz. Quando a gente procura alguém e se propõe a orar por ela, eu já orei por você. Agora eu gostaria de orar com você, posso? A pessoa, pode, ora por mim. Aí, se você der oportunidade, então, para a pessoa falar alguma coisa, ela vai falar assim, não ora só por mim, não. Mas olha, aí começa citando nomes. Lá no meu trabalho tem alguém que está doente também, ora por ele também. Se você deixar falar mais, ele vai começar citando, porque, meus irmãos, é algo que agrada as pessoas quando elas sabem que a gente tem orado por elas. É uma excelente experiência, meus irmãos. Essa semana, um dos pastores, amigo, que na semana passada eu orei por ele, mandei a mensagenzinha, rapaz, acabei de orar por você. Essa semana ele mandou para mim, pastorzão, acabei de orar por você. Como é bom a gente saber disso. Às vezes eu faço com os irmãos, com alguns dos irmãos. Eu acabo de orar, primeiro eu oro, e depois eu mando a mensagem, acabei de orar por você, pela sua família. Aí eu cito o nome da esposa, às vezes o nome dos filhos, acabei de orar por vocês. É bom demais, meus irmãos. Vamos aproveitar as oportunidades que nós temos. Em segundo lugar, além de dizer sim para Deus, uma chamada que inclui renúncia. Versículo 20, o texto nos diz, no mesmo instante, o que eles fizeram? Deixaram as suas redes e o seguiram. Eu não estou aqui, meus irmãos, pedindo para vocês abandonarem aquilo que vocês fazem, para poder seguir a Jesus e fazer a obra dele, não. Aqueles que são chamados, obviamente, muitos fazem isso, mas eu quero que vocês aproveitem aquilo que fazem para possa promover o reino de Deus. Alguns são chamados e me deixam mesmo tudo que fazem. Fico lembrando do meu cunhado, pastor Ronaldo, trabalhava embarcado, 8 meses de trabalho, um garoto, 18 anos, 19 anos. Aí entendeu o chamado de Deus e pediu demissão. A empresa não entendeu muito bem, não. Em 8 meses ele tinha sido promovido 3 vezes. Aí vem uma equipe da Petrobras em sua casa e fala para ele assim, rapaz, a gente vai dar para você aí um mês, 2 meses, para você pensar.
porque a empresa entendia que estava perdendo um excelente profissional e não queria perdê-lo. Mas ele falou: não, eu já decidi, eu não quero mais mesmo. Mas pensa lá, aí deu 30 dias para ele ficar em casa, para pensar, e já estava estudando, já estava no seminário, tinha matriculado, tinha começado, a família também não entendeu muito bem, apenas o seu pai, que era crente, mas os demais membros da família não entenderam muito bem. Em 8 meses ele já tinha adquirido algumas coisas, era um garoto, e tinha aquelas ideias de empreendedor, recebeu e queria aplicar em alguma coisa. Com certeza foi questionado. No entanto, por ter entendido o chamado de Deus para algo especial, deixou o que fazia. Pode acontecer isso, mas podemos também ser usados por Deus dentro daquilo que Deus nos deu para fazer. Deus quer usar, meus irmãos, cada um de nós, da forma que, na oportunidade que a gente tem. Deus quer usar você dentro da sua empresa. Deus quer que você seja uma testemunha fiel. Deus quer que você aprenda para poder aplicar. Deus quer que você seja um missionário por excelência, onde você se encontrar. Há muita gente que até deseja Jesus, mas não está disposto a deixar as mazelas deste mundo para seguir a Jesus. Quantas pessoas, meus irmãos, que a gente conhece, que precisa de Jesus, ouve de Jesus, no entanto, sempre protelando, e muitos morrem na sua incredulidade e vão sem Cristo e sem salvação. Deixam passar a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus, não querem deixar aquilo que entendem que é prioridade para as suas vidas, e então perde o melhor, perde aquilo que é mais importante na vida, porque não dá para entender uma vida de verdade sem a perspectiva de vida eterna oferecida pela palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, que vale a pena seguir a Jesus. É possível que no primeiro momento, aqueles homens que ali estavam, não estivessem nem entendendo muito bem, mas quando foram chamados, foram tocados, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Será que a gente tem aproveitado o tempo que Deus tem nos dado e temos realmente nos envolvido na obra do Senhor? É algo que a gente precisa estar refletindo, é algo que a gente precisa estar percebendo, porque o tempo passa rápido. É interessante quando a gente começa a analisar a realidade da vida, a gente percebe que passa, e a palavra de Deus já diz isso há muito tempo. O escritor Tiago diz que a vida é como um vapor, que passa de forma que a gente não percebe, e muitas vezes a gente pode investir o tempo que Deus tem nos dado para que a gente faça mais e faça melhor o trabalho dele, e a gente vai deixando passar. Precisamos, irmãos, em muitos momentos, renunciar àquilo que está sendo feito, renunciar às mazelas do mundo, renunciar àquilo que é prioridade para mim, nem sempre aquilo que é prioridade para mim, o meu eu, é o que Deus deseja para a minha vida, porque Deus tem algo mais para realizar na minha vida, na sua vida, na vida da igreja em Parque São Mateus. É necessário que estejamos cada vez mais colocando a nossa vida no altar do Senhor em tudo aquilo que a gente faz. Quero compartilhar com os irmãos
provavelmente algo que eu já compartilhei aqui em outro tempo, acerca de uma senhora que gostava muito de evangelizar. Então, em um determinado momento, alguém perguntou: o que você faz? Ela disse, com muita alegria, eu faço discípulos. Então, a pessoa ficou assim, não se deu por satisfeita e continuou insistindo. Mas não é isso que eu quero saber, o que a senhora faz no dia a dia? Eu fui chamada para fazer discípulos. Como assim? Provavelmente fosse alguém da Junta de Missões Estaduais, da Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões Mundiais, alguém que deixou tudo para poder fazer a obra do Senhor. Aí, por fim, a pessoa não se conteve e perguntou: não, eu quero saber qual é a profissão da senhora. Ela: eu faço discípulos, mas eu sou médica. Em minhas consultas, entre uma consulta e outra, eu aproveito a oportunidade que eu tenho. E quando aquela pessoa está na minha frente, aflita, precisando de ajuda, eu, antes de qualquer coisa, eu falo de Jesus para ela. Já teve caso de alguém ouvir de Jesus e levantar e querer ir embora? Eu disse: calma, a senhora veio aqui para quê? O que ela precisava mesmo era ouvir acerca de Jesus. E quando ela ouviu acerca de Jesus, essa médica dizendo, ela esqueceu que estava doente. Esqueceu que foi ali para ser consultada. Na verdade, a sua doença era muito maior, que era o pecado. Ela precisava ouvir de Jesus. Talvez você seja alguém que trabalha em um comércio. Talvez você seja alguém que é um eletricista. Talvez você seja alguém que trabalha na casa de alguém, serviço doméstico, qualquer outra profissão. Deus quer, meus queridos irmãos, usar cada um de nós como instrumento em suas mãos. Deus quer nos capacitar para que a gente desenvolva a obra dele aqui neste mundo. Deus quer fazer de nós, não importa qual o nível intelectual que a gente tenha, Deus quer fazer com que sejamos missionários por excelência. Talvez não aos olhos de A ou B, que nos olha, vê aquilo que a gente faz. Eu conheço várias pessoas, meus irmãos, que não tem muito dom de falar, mas não deixa de andar com uma mensagem escrita no bolso. Quando tem oportunidade, então, não é sair panfletando por aí não, jogando folheto fora não, mas é mediante uma oportunidade, deixando uma mensagem, falando algo para alguém. Pode ter certeza, meus irmãos, Deus pode usar aquele momento como um momento ímpar na vida daquela pessoa. De repente, aquela palavra que ela vai ouvir, vai motivá-la a verificar. Eu sei que a maioria de nós, muitas vezes, pega, nem olha o que é, a massa no primeira lixeira na frente e joga. Mas quando ela ouve alguma coisa relacionada à palavra de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é poderosa. Nós sabemos que a palavra de Deus faz com que a pessoa decida mudar completamente de vida. Eu fico pensando aqui, tentando imaginar o que passou na cabeça daqueles discípulos quando eles ouviram de Jesus: siga-me, eu vou fazer de vocês alguém muito especial, pescadores de homens. Sem questionar, deixaram e seguiram. É interessante que o texto fala dos dois primeiros, depois dos dois segundos, e todos colocaram-se à disposição. Deus tem nos convocado, meus irmãos, a participar
desta missão extraordinária. E muitas vezes a gente pensa que para ser um missionário por excelência é necessário deixar tudo que a gente faz e ir lá para a China. Vamos falar no país melhor? Ir lá para os Estados Unidos, ir lá para a Europa, para poder pregar o Evangelho, quando existem pessoas perto de nós, precisando ouvir uma simples palavra, precisando pelo menos de alguém que se coloque à disposição para orar por ela. Orar, apenas isto. Se você não tiver nada para falar e tiver uma oportunidade, pergunta à pessoa: eu gostaria de orar por você, posso? Ontem, visitando a irmã Vera, ali tinham 3 pessoas da família que estão um tempo afastados do Evangelho. Que oportunidade de perguntar. Eu perguntei para os 3, não está na hora de voltar? Cuidado com o tempo, está na hora de retornar. E orei por eles ali. Um falou assim: pastor, eu estou um pouquinho só afastado, eu tenho ido à igreja, e com Deus, às vezes a gente vai à igreja, às vezes a gente tem aquela... Há muita gente, meus irmãos, que tem aquela responsabilidade de hora e de tudo, vai à igreja todo domingo, toda semana, simplesmente vai à igreja. Não é o mais importante ir à igreja, mais que ir à igreja é ter uma experiência com Jesus e ser um missionário por excelência, ser instrumento nas mãos de Deus, ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus, para que a obra do Senhor seja realizada no mundo em que nós vivemos. As pessoas, meus irmãos, desejam ouvir, muitas vezes elas não ouvem, porque eu não falo. Eu preciso aproveitar as oportunidades que tenho. Sabe por quê? Porque, em terceiro e último lugar, a mensagem de Deus, ela é urgente. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Homens simples, obviamente entenderam o convite de Deus e, de forma imediata, seguiram a Jesus. O seguidor de Jesus terá como a base primordial da sua vida o seu testemunho de transformação. Não é por acaso que o nosso tema é viva o poder de transformar. Meus irmãos, a palavra de Deus deve ser algo que exale na nossa vida. As pessoas precisam ver em nós o amor de Deus, as pessoas precisam ver em nós algo em especial, para que possa colocar-se à disposição para ouvir a mensagem da palavra de Deus. O seu testemunho de transformação, de comunhão com Deus. Considere o exemplo do soldado. Pode o soldado alistar-se e continuar com os mesmos hábitos e compromissos da sua vida anterior, vida civil? Claro que não. O evangelista Mateus declara no capítulo 4, 20 que: e eles então, deixando logo as redes, seguiram-no. Não há tempo para pensar. Um convite de Jesus é necessário que seja recebido e aceito de imediato. Talvez você, querido, que está participando conosco nesta noite, embora o culto não está sendo transmitido, mas depois de ter colocado à disposição, você acessou. Quem sabe você tem ouvido a mensagem da palavra de Deus e tem deixado para depois. A decisão, ela é urgente. Cada um de nós que é discípulo do Senhor Jesus precisa com urgência compartilhar essa mensagem, mas uma vez compartilhada essa mensagem, cada um que a recebe precisa tomar a sua decisão imediata, porque você pode não ter uma segunda oportunidade. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes
e seguiram. Está claro aqui a ação imediata daqueles homens. O ditado popular diz: não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer agora. Já perceberam, irmãos? Muitas vezes a gente vai deixando para depois alguma coisa importante a ser feito e às vezes a gente não faz. A gente sabe que é importante, ela precisa ser feita, mas a gente vai deixando para depois. Assim acontece com muita gente que ouve a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, sabe que é importante colocar a vida nas mãos de Deus, mas com a preocupação, com a demanda aqui deste mundo, vai fazendo todas as suas coisas e vai se preparando para um monte de coisa, prepara para o casamento, prepara lá a planta da construção da sua casa, e sei lá, prepara um monte, e estuda, faz de tudo na sua vida acadêmica, mas aquilo que é mais importante, deixa para depois. Deixa para depois e perde a oportunidade. A mensagem é urgente da parte do missionário por excelência, e a mensagem é urgente para aquele que recebe esta mensagem. Meus irmãos, nós que fomos abençoados em ouvir a mensagem de Deus, não apenas ouvimos, mas deixamos que essa mensagem fizesse parte da nossa vida. Precisamos, com urgência, estar compartilhando esta mensagem maravilhosa para as pessoas. É uma convocação da parte de Deus. Jesus chamou e foi seguido. Deus tem colocado diante de nós a grande responsabilidade de compartilhar essa mensagem para aquelas pessoas que estão perto de nós. Neste mês de março, nós estamos tendo a oportunidade de participar da campanha de missões mundiais. Através das nossas juntas, a mensagem é pregada, mas além de termos a junta de missões mundiais, junta de missões nacionais, junta de missões estaduais, tem o nosso campo, tem a nossa casa, tem os nossos amigos. E muitas vezes, meus irmãos, a gente tem recebido de Deus tantas oportunidades, e a gente sabe que é urgente, e a gente sabe que é importante, e a gente sabe que é necessária, ou necessário. No entanto, muitas vezes, a gente não tem aproveitado o tempo que Deus tem nos dado. Concluindo, não podemos dizer sim para Cristo sem nos comprometermos com Ele de verdade, com toda a nossa vida. Segui-lo significa entrarmos no seu universo. Quanto ao chamado, é preciso ter a perfeita convicção de que Deus proverá a plena condição para sermos pescadores de homens. E para o efetivo discipulado, é através da nossa vida, meus irmãos, que a igreja vai crescendo. É através do testemunho individual que a igreja vai crescendo e formando outros discípulos que são conscientizados a necessidade de fazer outros discípulos. Todo salvo por Cristo tem em si a ferramenta que o habilita. Todo crente, todo salvo, tem o de melhor da parte de Deus, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que é a fonte de poder, que nos amou de tal maneira, e que a gente precisa
demonstrar esse amor a todos aqueles que são alvo de cada um de nós. Será que a gente pode dizer com toda convicção, Maranata? Será que a gente pode, meus irmãos, dizer que tem cumprido a minha missão? Dizer, vem Senhor, vem Senhor. Será que eu posso dizer isto? Ou vou refletir quanto que estou ouvindo e vou desenvolver a obra do Senhor, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus, mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam salvas, para que juntos possamos dizer, Maranata, Maranata, vem Senhor, eu cumpri a minha missão. Embora entendendo que não era capacitado, o Senhor me chamou e me capacitou. Embora entendendo que não tinha a habilidade que outros eu via, me coloquei à disposição. E o Senhor me usou. E pude ver pessoas sendo salvas pela pregação da palavra de Deus através da minha vida, através do meu testemunho, através do meu dia a dia, tudo aquilo que eu fazia mediante aquilo que eu ouvia da palavra de Deus. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar e que a gente possa ter a convicção que através da nossa vida a mensagem está sendo compartilhada com as pessoas, para que eu seja considerado um missionário por excelência. Deus quer usar cada um de nós, com todas as nossas dificuldades. Se eu fosse olhar, meus irmãos, para a minha intelectualidade, para a minha dificuldade, para minhas dificuldades, não me colocaria à disposição. Mas Deus usa cada um de nós, e do jeito dele. Uns têm mais facilidades, outros têm menos facilidades, mas Deus usa cada um de nós. Ele quer usar você na sua casa, Ele quer usar você no seu trabalho, Ele quer usar você em todas as oportunidades que Ele tem dado para você. Ainda vamos ouvir uma mensagem musical? Então podem vir, estaremos orando nesse momento, meus irmãos, dedicando a nossa vida nas mãos do Senhor, dedicando a nossa igreja no altar do Senhor, e nos colocando à disposição para que a gente faça o melhor. Porque uma vez cada crente desenvolvendo o seu trabalho, vai estar apressando. A Bíblia diz que Cristo vai voltar, e todos precisam ouvir, mas será que aqueles que estão perto de mim têm ouvido? Missões Mundiais está pregando lá longe, Missões Nacionais está pregando nos cantinhos do Brasil, estaduais está indo em lugares que a gente não está indo, mas será que onde eu estou contribuindo para que Cristo volte, para que eu diga, Maranata, volte Senhor, volte logo Senhor. Nós sabemos, irmãos, que o mundo é de luta, e que quando sairmos daqui, iremos para a glória, iremos para junto de Deus, glorificar a Deus de forma afinada. Às vezes a gente reclama, que a gente não cantou muito bem. Vamos continuar cantando aqui do jeito que a gente consegue, porque a gente vai para a glória, cantar na presença de Deus, de forma afinada, completa, gozo eterno. Que Deus possa estar nos sustentando, nos abençoando. Vamos cantar, vamos louvar, vamos exaltar o nome de Deus. Eu quero orar nesse momento, já nesse processo de encerramento, e dizendo para os irmãos que Deus quer usar cada um que aqui está
Deus quer usar você, meu querido, que está aí em casa, de repente afastado do contexto da igreja. Deus quer usar a sua vida. Volte para o Senhor Jesus. Deus quer usar a sua vida para que Cristo volte logo. Então coloque-se à disposição do Senhor Jesus. Faça isso, faça hoje, porque Deus quer usar você também. Você deve ser esse missionário por excelência, usado por Deus para alcançar outros por Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque aqui estamos, pelo fato de termos sido alcançados. Alguém foi comissionado e nos falou acerca de Jesus. Para tanto, usa-nos, Pai, que possamos estar de alguma forma retribuindo, ouvindo o chamado do Senhor Jesus e divulgando aquilo que nós acreditamos. Abençoe a nossa igreja, dê uma semana especial a cada irmão que aqui está, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão do Teu Santo Espírito, sejam com todo o Teu povo, hoje e para todo sempre, amém. Vamos continuar nesse processo de encerramento, cantando e encerrando o culto desta noite. Deus abençoe você que está em casa. Deus abençoe a cada um de nós que está aqui no templo, que possamos estar colocando cada vez mais a nossa vida no altar do Senhor. Vamos cantar e assim exaltando o nome do nosso Deus.